Josu, vou ler mais um superchat aqui, e depois se quiser trazer mais uma. O Rafael Paiva mandou aqui. Renan, como garantir a alocação certa dos interventores aos estados e municípios no processo de garantir as metas de melhorias? Seria razoável pensar em um processo de seleção, como o Novo fez em algum momento ou outro modelo? Sim, olha, a gente está formulando, a gente quer apresentar isso como projeto, então em conversa com o nosso time, com o próprio Kim Kataguiri, porque essa é uma proposta que eu venho falando muito, é uma proposta muito polêmica, já fui chamado de antidemocrático por isso, falar, você está sendo um chinês fazendo isso, porque a gente vem falando várias vezes, olha, alguns municípios, dado que eles não estão entregando indicadores de desempenho básicos, do tipo, não há água potável no seu município, coisas básicas, sabe, coisas que já foram resolvidas na antiguidade já, Roma tinha sistema de aqueduto, certos municípios não têm água, hoje. Talvez seja o caso, talvez não, nitidamente a classe política local não tem condições de resolver isso, então talvez seja o caso de colocar um interventor naquele município que entregue os indicadores básicos por um período de tempo, 4 anos, e devolva ali a democracia para as pessoas votarem. O critério, o sistema de incentivos para esse cara, onde nós vamos recrutar esses caras, quem vai fazer os critérios de avaliação objetiva de um desempenho dele, tudo isso tem que ser estudado para ser uma proposta sólida. Eu não vou vir com bravata sobre isso. Mas ter um banco de pessoas com formação, com capacidade, com histórico, para ser colocado nesses casos pontuais, eu acho bastante interessante e necessário. Agora, mais interessante do que isso é determinar quais são os indicadores, o sistema de avaliação, evitar a fraude no sistema de avaliação. E para o pessoal falar, do que você está falando, Renan? Muito simples. Um administrador do município que não tem nenhuma cobertura de esgoto, ele não pode passar 4 anos, especialmente recebendo dinheiro do governo federal para cumprir as suas despesas, e manter 0% investimento em saneamento básico. Ou o município é avaliado, as escolas municipais, no SAEB. Pois bem, ele está abaixo da média no SAEB, e em 4 anos ele não pode estar tão abaixo da média, ele tem que ter uma evolução de 5 a 10% no desempenho escolar no SAEB. Senão aquele gestor público está fazendo o quê? Qual é a função social desse gestor público? O nosso dinheiro, hoje, ele vai para a máquina pública. Eu não estou falando em arrancar o dinheiro que está indo para o município pobre. O que eu estou falando esse dinheiro está sendo muito mal gerido. É um problema de gestão. Então, quais são os indicadores, como esses indicadores vão ser obtidos, como eles não são fraudados e como eles vão ser metrificados de modo a um gestor público, primeiro eleito, um prefeito. E, caso esse prefeito ou uma prefeitura não consiga entregar indicadores, um interventor por 4 anos, ele possa tocar de modo a gente avaliar o que o município melhorou. É uma série de indicadores. Um dos indicadores que tem que ser muito claro é aumento da atividade econômica, porque nós temos muitos municípios, estou falando milhares de municípios no Brasil, cuja atividade econômica principal é a administração pública, o que é, por si só, uma morte da ideia própria de polis, né? A polis grega era autossuficiente, uma cidade era autossuficiente. Você tinha até os deuses que moravam na cidade. A cidade era tão autossuficiente que o deus morava lá. Aqui não, a cidade ela é absolutamente... Tem milhares de cidades que não são autossuficientes em nada. Qual a função daquela cidade? Ela é um não município. Ela é uma não cidade. Ela é só um ajuntamento que recebe dinheiro do governo federal e uma classe política administra ali. Pô, teve um vídeo que eu gravei sobre Itaubau, lá no Amapá. 93% da população vive com Bolsa Família. E em uma cidade de 6 mil habitantes, existe um total de 29 pessoas que têm um trabalho formal. Um total de 29 pessoas. Caramba. Né? O dinheiro vem todo, o orçamento vem todo do governo federal e toda a máquina pública foi criada de modo a gerir um dinheiro. E, obviamente, se completar, que vem de fora. Cara, isso não pode existir. Então, como avaliar? Um dos critérios essa cidade tem que começar a gerar arrecadação própria e ter atividade econômica própria. Todo gestor público no Maranhão tem que entender, eu tenho que fazer o Maranhão ter atividade econômica própria. Os municípios do Maranhão têm que ser autossustentáveis em 20 anos. Senão a gente vai ficar com essa ficção. O Brasil é uma ficção. Os municípios não servem pra nada. Os governos estaduais não servem pra nada. O governo federal fica tirando dinheiro via impostos e tacando ali. E a vida das pessoas não melhora. E é o que acontece? As pessoas que moram nesses municípios pegam um ônibus e vão se mudar para outros estados. Aí os estados que têm sucesso, algum sucesso no Brasil em termos econômicos, começam a ter que lidar com o problema social ou a destruição do seu sistema de saúde, o sistema de atendimento, o sistema de assistência social local, com base no erro dos outros governadores. Por exemplo, Santa Catarina, você vai pegar o sistema de saúde de cidades como Blumenau, do nada os caras começaram a receber um influxo de imigrantes, gente indo pra escola, mulher grávida que acabou de chegar, e aí você vai sobrecarregar o sistema de saúde deles. Mas, pô, Blumenau recebe bem menos auxílio proporcionalmente ao número de habitantes do que cidades do Maranhão. Então, pô, isso tá injusto. A gente vai ficar fingindo que isso não é um problema? Lógico que é um problema, vai ter que resolver. E é bom pro maranhense isso, o que eu tô falando cara, eu quero que o maranhense fique rico, compre carro, seja feliz. Agora, não dá pra fazer isso sendo administrado por quem administra ele.
E isso vai demandar uma concentração de recursos políticos da parte do governo federal formidável. E aí o governo federal tem que convencer, galera, vocês querem viver num país sério? Nós vamos precisar fazer isso. E a gente vai ter que gastar muito capital político ao longo de uma gestão de um presidente pra fazer isso. Eu topo fazer, eu topo assim, eu não me reelejo, eu só fazer um mandato. Deixa eu só fazer essas porra. Não posso falar palavrão. Deixa eu só fazer essa bagaça. Deixa eu só fazer essas reformas, eu vou embora. Vocês nunca mais vêm, eu vou morar num sítio perdido. Mas deixa eu fazer isso, porque se a gente alterar essa bagaça, não preciso nunca mais ver, eu apago minhas redes sociais. A gente muda o sistema de incentivo nessa bagaça e acho que a coisa pode, não digo deslanchar de vez, não existe fim da história, mas, cara, dá pra gente entrar no jogo, dá pra, sabe, podemos brincar com os grandes. É isso que a gente precisa fazer. Gostou do corte? Então deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal.